verso 1 ao verso 12 e depois do verso 17 ao verso 20. E diz assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante sabeis que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que, naquele dia, haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas eles dizem: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis, aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são para nós palavras de vida, palavras de cura, palavras de salvação. Glória a Deus, Senhor. E passo a palavra agora para a nossa irmã Jacudade, que nos fará a pregação desta noite. Graças a Deus, igreja. A comunidade pode se sentar. Primeiro eu gostaria de manifestar a minha alegria de mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um prazer, né? A gente sempre vem aqui cheio de saudades, porque vai embora. Né? E é um momento também que nós podemos compartilhar os propósitos do amor que Deus, para o qual Deus tem nos chamado. Também trago aqui a alegria e o amor da comunidade de DCM São Paulo. Em especial, eu fui obrigado a trazer isso, né? Fui intimado a fazer isso. Em especial, um grande abraço, um grande beijo da nossa diaconisa Alexia. Ela pediu para que estivesse transmitindo a vocês, e do diácono Levi também. Né? Eles costumam muito fazer de bom correio. A mensagem de hoje nos convida a uma reflexão de qual é o nosso propósito cristão. Eu vim para cá para participar de um colóquio do Internacional sobre Foucault que teve na UERJ, e obviamente a minha fala era sempre impregnada desses lugares, né? A partir desse texto, me fez pensar exatamente o que é que se produziu historicamente como ser cristão e o que é que de fato o texto bíblico nos chama a ser cristão. O Foucault, em um dos seus textos, chamado Em Defesa da Sociedade, ele faz uma discussão interessantíssima, que são aulas que ele fez e depois foram compiladas, onde ele discute o conceito de racismo. E ali, resumidamente, ele vai dizer que a sociedade burguesa, ela opera um conceito fundamental, que é potencializar essa ideia do nós
e dos outros. Nós e os outros. E a partir daí, essa potencialização ela é feita de modo desigual. Nós, os burgueses, nós, as pessoas que têm prosperidade, e os outros, os infelizes. Isso também foi operado como uma questão racial em relação à população negra, né, sobretudo africana, né, os inferiores, e vários estudos, enfim, que vocês conhecem. Mas o racismo é mais amplo do que a questão apenas étnica, e sim esse tratamento. A igreja ela foi impregnada por essa mentalidade racista. De que modo? Nós acreditamos, e ao acreditar nisso, nós envergonhamos o sacrifício da cruz por acreditar que existe esse nós, os salvos, e os outros, os pecadores. É assim que nós somos educados. É assim que aprendemos a ser cristão. Esse nós, ele é delineado por essas paredes. E chega a um absurdo tal que, inclusive, a escala desses nós, né? Um nós nem tanto nós, que é o da igreja vizinha, e por aí vai, buscar o nós, né? E os outros. A gente sabe no que isso resulta. Nós somos vítimas desse racismo teológico, né? Na medida em que nós deixamos de fazer parte do nós por conta da nossa orientação sexual e identidade de gênero. Fomos postos do lado dos outros. Jesus está ali reunido exatamente com uma população que são os outros. São aqueles que estão fora, são os que estão à margem. São os que não fazem parte daquele modelo, seja religioso da religião judaica, ou seja político da cidadania romana. Eles são os outros. E é com eles que Cristo dialoga. Cristo é intolerante, Cristo é violento toda vez que ele tem que se dirigir a esses hipócritas. Cristo os chama, inclusive, de serpentes, víboras. Por quê? Porque ele sabe dessa hipocrisia. Agora, com esses outros, o propósito é o propósito de uma nova relação com Deus, um novo cristianismo. E é isso que ele nos anuncia aqui nesse texto. Cristo vai convocar os seus discípulos, e não são apenas 12, como a igreja sempre nos fez acreditar, e sim 70, né? Isso se Lucas contou direito, né? Se não tinha mais, né? Quer dizer, muitas pessoas que estavam em torno dele, e não apenas os 12 apóstolos que a gente conheceu, e os convocou. E Cristo estabelece uma coisa curiosa, que é um aqui e um lá. E existe também nessa mensagem um nós e os outros. Só que ela é operada numa outra lógica, e essa lógica que importa para nós. Qual é esse aqui? Esse aqui é o estar diante de Cristo. Estar diante do Deus encarnado. Estar diante da comodidade. Olha, eu imagino que para os discípulos era muito tranquilo, sobretudo o nível de violência simbólica que eles viviam, estar ali ao pé daquele que apenas uma palavra e o doente lá longe se levantava da cama. Estar ao pé daquele que pegava alguns pães, né, e fazia o milagre da multiplicação. Estar ao pé daqueles que fazia cego ver, paralítico andar, era muito cômodo. Como talvez seja muito cômodo nós os cercarmos aqui nesse espaço, e aqui em Betel, esse lugar físico, fugindo exatamente dessa tradição teológica homofóbica que tanto nos violentou. É cômodo estar aqui. E Cristo, de repente, ele sacode essa comodidade. Cristo, ele faz exatamente o seguinte, ó, de 2 em 2, eu envio vocês. Vão, sigam. Porque uma colheita tão grande
mas poucos são os trabalhadores. Portanto, de joelho, peçam a Deus da colheita que envie trabalhadores. Podem ir, mas sejam cautelosos, o trabalho é perigoso, vocês serão como cordeiros no meio de lobos. E aí ele dá algumas recomendações. Levem pouca coisa, o mínimo necessário. Nada de bagagem extra. Isso quer dizer, nada de comodidade. Não se acomodem. Levem o mínimo necessário. Não percam o tempo. Sejam objetivos. Não percam para o que vocês foram chamados. Não percam para qual a missão que Deus tem colocado para vocês. Não parem no caminho. Não se estendam em conversas longas. Evitem conversas longas com aqueles que encontrarem pelo caminho. O saúdo. E ao entrarem numa casa, cumprimentem. Se a saudação for recebida, é um bom lugar para ficar. Se não for recebida, peguem-na de volta e saiam. Não vão criar caso. Não força nenhuma situação. Não queira impor para ninguém nada. Chega e ofereça. Se eles aceitarem, bem, fiquem lá. Se não aceitarem, saiam. Hospedem-se numa casa e façam suas refeições ali, porque essas refeições elas são merecidas. Mas não saiam mudando de casa em casa atrás da melhor comida. Novamente, evitem a comodidade. Porque a missão é uma. E isso não importa. Se vocês forem recebidos numa cidade, comam o que for oferecido. Curem quem estiver doente ali e anunciem: o reino de Deus está aqui diante de vocês. Mas se vocês entrarem naquela cidade e não forem bem recebidos, saiam, sacodem a poeira e continuem o caminho de vocês. Porque Sodoma terá mais tolerância do que esses que não receberam. Ora, Cristo pega esses discípulos e fazem com que eles se soltem desse lugar de comodidade. Por quê? Porque a missão de Cristo não é ficar acalentando o ego de ninguém. A missão de Cristo não é ser cristão não é ficar cuidando dos seus problemas individuais ou da comunidade. A missão de Cristo está lá fora. E que missão de Cristo é essa? Cristo ele vai dizer com todas as letras: o reino de Deus, ele não está perto. O reino de Deus não é um outro lugar. O reino de Deus está aqui. O que é esse reino de Deus a ser anunciado? É a chama do Espírito Santo que faz com que esse missionário ele seja agente de transformação onde ele colocar o pé dele. Queridos e queridas, nós somos chamados para uma missão. A missão não é ficarmos nos reunindo em clubes e repetindo toda essa lógica que a gente já tem visto que não dá certo. A missão de Cristo é muito maior, ela está lá fora, ela está nas ruas, ela está gritando por justiça social. Ela está tomando bomba da polícia. Ela está apanhando, não agora, não na Paulista, não no Leblon, mas todos os dias nas periferias das grandes cidades. É para lá que somos chamados para anunciar o reino de Deus, mas não fazer proselitismo. Nós não somos chamados para ir lá e catequizar as pessoas, mas sim para ser voz, para somar aquelas pessoas e fazer com que elas entendam que elas também devem clamar por justiça. Que o reino de Deus ele está aqui por quê? Porque ele é construído por várias mãos, por vários braços. É para isso que somos chamados. Nós somos chamados para ser agentes do amor.
E o amor não é uma entidade abstrata. O amor não é simplesmente um sentimento que faz a gente ficar com cara de retardado. O amor, ele é ação, ele é transformação. Só é amor quando a gente consegue transformar o medo em esperança. Só amor quando a gente consegue transformar o fim em começo. Só é amor quando a gente consegue fazer com que as pessoas percebam que o mundo, esse grande mundo, ele cresce todos os dias e se transforma. Nós temos visto hoje, e não só hoje, nós temos acompanhado desde a nossa realidade como LGBTs, a importância da rua. A importância, mais importante do que a rua em si, é a importância da ação. A importância de tomar as rédeas da história em nossa mão e ressignificá-la. Cristo nos chama para isso. Agora, isso não é uma coisa cômoda. Obviamente, eu não posso falar aqui como se eu simplesmente tivesse chegado aéreo do que tem acontecido aqui na nossa comunidade. Isso é perceptível, inclusive, com a dificuldade, o peso que foram os louvores. Mas isso faz parte do processo de aprendizado para o qual Cristo tem nos chamado. A gente não precisa ter medo. Ter fé em Deus é saber, como ele diz aqui para os discípulos que chegam eufóricos, ele diz: olha, foi dado a vocês um salvo-conduto para caminhar no meio de serpentes e escorpiões. Vivemos numa sociedade que viola constantemente os nossos direitos. Vivemos numa sociedade que constantemente nos domestica, rouba a nossa voz e nos faz viver presos. Eu lembro um poema que o Drummond escreveu aqui no Rio de Janeiro, e num determinado trecho, é o poema A Flor e a Náusea. Num determinado momento do poema ele diz: todos os homens voltam para casa, estão menos livres, mas levam jornais e soletram o mundo, sabendo que o perdem. Isso porque não havia nem internet. Nós somos educados a ficar trancados no nosso quarto, fazendo de conta que estamos em contato com as pessoas. Até sexo a gente faz via internet. Olha o ponto que a gente chega. Por quê? Porque é importante que nós sejamos domesticados cada vez mais para ser apenas matéria-prima desse sistema violento, vampiresco, que suga o nosso sangue todo dia. Nenhum de vocês tem tempo. Nós não temos tempo para nada. Nós não temos tempo para pensar sequer. Nós somos todos os dias atordoados com os nossos trabalhos. Trabalhamos para ficarmos cada vez mais pobres. Trabalhamos para ficar cada vez mais sozinhos. Isso não é à toa. Mas a igreja do Senhor é chamada para ir na contramão desse processo. A igreja do Senhor é chamada para anunciar o reino de Deus que será construído, que é construído todos os dias, com muitos braços e muitas mãos. A mensagem trazida aqui pelo evangelista Lucas, ela nos faz perceber exatamente esse nós, que é um nós não dos especiais, que é um nós não daqueles que se acham melhores, mas o nós dos acomodados, o nós dos medrosos,
O nós que prefere ficar o tempo inteiro embaixo ali, sentado ao pé de Cristo, ouvindo o sermão dele e não aprendendo nada. Era assim aqueles 70 discípulos. Certamente, quando eles foram chacoalhados ali, eles viveram uma situação tal qual vocês estão vivendo, tal qual nós vivemos quando somos chacoalhados. Parece que tudo desabou. Não é à toa que o texto de hoje, e eu não pedi para o Lorde mudá-lo, ele está aqui. O texto que ia ser lido era do domingo passado, que foi inclusive pregado lá na Epicênia por nossa diaconisa Alexia. Não é à toa que o texto de hoje é um exemplo da nossa realidade, desse lugar. Vocês estão sendo sacudidos, vocês estão sendo mexidos, desafiados, porque o Senhor está fazendo com que vocês entendam que a missão dele é muito maior do que apenas esse espaço. Agora, esse espaço ele não se anula, assim como eles voltam. A igreja, esse lugar físico, ele é importante porque ele é exatamente esse ponto de apoio, mas ele é apenas um meio para algo muito maior que o Senhor tem chamado a igreja e sempre. Nós somos chamados à rua. Nós somos chamados a mudar o mundo. Nós somos chamados a ser agentes de transformações. E não devemos ter medo. Permita-se ser sacudido como eles foram, como esses 70 ou mais foram sacudidos. Porque certamente vocês verão o poder de Deus se manifestar maior ainda, como eles viram. Eles voltaram eufóricos, o texto diz, eles voltaram eufóricos, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem por causa do teu nome. E Jesus ele diz: eu sei, eu vi a queda de Satanás. Eu quase que li aqui, eu vi a queda de Cabral. Enfim. Eu vi a queda. E esse Satanás aqui não é essa entidade espiritual. Esse Satanás é todo aquele que contribui para essa miséria. Todo aquele que vive em função da miséria humana. E que serão derrubados. Agora, por que eles serão derrubados? Porque esses 70 foram. Eles não são derrubados sozinhos. Eles não são derrubados à toa. Ele viu a queda de Satanás porque eles não temeram, eles foram, eles obedeceram, seguiram a prescrição dada por Cristo. Cristo não estava dando aquela prescrição simplesmente para dizer o seguinte: vão viver aí mostrando que vocês são coitadinhos, pobrezinhos, andam descalços para as pessoas terem pena de vocês. Não é isso. A gente conhece inclusive a origem disso e sabe quanto ela é hipócrita. É para ser objetivo. É para não se perder nas coisas que a gente acha que são problemas, mas que quando a gente não perde o objetivo, elas se resolvem por si mesmas. É para a gente poder olhar para além, como o episódio de Eliseu e o seu servo, que ao ser cercado pelo exército, ele viu esse exército. Eliseu só estendeu a mão e falou: Senhor, abra o óleo dessa pêssega aqui. E aí o que ele viu? Ele viu além, ele viu os anjos do Senhor guardando a casa deles. Isso é alegórico. É alegórico por quê? Porque você não vai ver anjos. Se você vê, eu sugiro que você procure um psiquiatra. Isso é alegórico por quê? Porque a gente consegue ver além dos nossos problemas. É essa cegueira que a gente precisa tirar. A gente precisa olhar para além. E é isso que o Senhor fala para eles: não se prendam, não fica preocupado quantas túnicas vocês estão carregando, onde vocês vão comer, se a comida ali é boa ou não.
coma como que for oferecido. Não force situação nenhuma, porque aí vocês voltarão e verão a glória do Senhor manifesta. Igreja de Betel, eu encerro dizendo isso. Não temam esse momento. Entendam que isso é um processo, é um aprendizado para algo muito maior que o Senhor está chamando. Ouçam, abram os ouvidos e ouçam o chamado do Senhor, ouçam os gritos da rua. Percebam como, e aí, parafraseando novamente Drummond, como esse mundo está crescendo entre o fogo e o amor. E aí vocês vão perceber que o coração de vocês também pode crescer. E junto, como diria Drummond, nós poderíamos dizer, ó vida futura, nós te criaremos. Ou como diz o texto, o reino de Deus está aqui. Amém. Obviamente, em todo esse percurso, nós vamos encontrar, e Cristo diz isso, vocês vão andar entre lobos. Ou ele diz para eles, vocês vão andar entre serpentes e escorpiões. Mas foi dado a vocês um salvo-conduto que nenhum desses os atingirá. Então não temam. O Senhor tem nos chamado a uma missão, que é anunciar um amor transformador. E nós não podemos esperar o trem da história passar de braços cruzados. Somos chamados. Se você está passando por um processo de mudança na sua vida, entenda, isso significa transformação, porque Deus está querendo operar um milagre muito maior. Não se deixa afligir pelo ego, não se deixa levar pelas vaidades. Não fique querendo saber onde é que tem comida boa, não. Ou, traduzindo para a nossa linguagem, não fica preocupado saber se os holofotes estarão voltados a você ou não. Não se percam com essas coisas. Mas atenta ao chamado do Senhor. O Senhor nos chama para isso. Eu vou convidar vocês nesse momento a ficar em pé. Eu vou convidá-los a uma oração, mas uma oração não individual. Aqui eu não quero orar individualmente a cada um de vocês. Eu não quero orar aqui a cada um de modo individual, mas sim a esse coletivo que tem sido chamado. Entendam que vocês são esses 70 discípulos, mesmo que vocês tenham que andar de par em par. Entendam que não se trata de individualidades, não se trata aqui de um jogo de quem faz melhor ou não, não se trata disso. Trata-se de uma coisa muito maior. Por quê? Porque grande é o campo, grande é o trabalho, mas poucos são os trabalhadores. Vocês ainda são muito poucos. E por isso que nós devemos entender que nós somos um povo. Que possamos nesse momento orar e nos apresentar como esse corpo. Esse corpo chamado para ser instrumento de bênção. Esse corpo chamado para ser instrumento de transformação. Eu te peço, Senhor, neste momento, converta o nosso coração. Converta, ó Pai, a nossa vida e nos faça entender de uma vez por todas que nós fomos chamados para além de nós mesmos. Nós fomos chamados, ó Pai, para ser instrumento. Nós somos chamados, ó Pai, para ser canal de bênção, para ser anunciadores, para ser anjos anunciadores do Teu reino aqui. Converta o nosso coração, ó Pai, para que nós não nos prendamos ao nosso ego, às nossas vaidades, para que nós não nos prendamos, ó Deus, às nossas incredulidades, aos nossos medos, à nossa arrogância de ficar querendo prever o futuro, ignorando que o futuro pertence ao Senhor.
Converta-nos, ó Pai, para entender que quando somos sacudidos é porque nós estamos acomodados. E porque se somos sacudidos é porque a obra não pode parar. Amém. Que nós possamos, ó Pai, nos erguer como profetas do Teu amor, como trabalhadores, ó Deus, nessa seara, nessa grande seara, e que nenhuma serpente da vaidade, nenhum escorpião, ó Pai, do ego, do orgulho, da ganância, da arrogância, venha nos picar. Mas que o Seu salvo-conduto possa, ó Pai, colocar por terra tudo aquilo, toda aquela vaidade que quer atrapalhar a Tua obra. Que possamos ser transformados pelo Teu amor e entender, ó Pai, de uma vez por todas, o poder do Teu amor, esse amor transformador que tem em nós como instrumentos, ó Deus, de transformação. Abençoa, Senhor, abençoa cada vez mais, encoraja, ó Deus, cada vez mais, ó Pai, o coração dessa comunidade Betel, que ela possa ser, ó Deus, fortalecida nessa sacudida, que ela possa ser fortalecida nessa turbulência e entender que isso é transformação do Senhor. E que elas possam entender nessa transformação que são chamadas para um algo muito maior e não se perder no caminho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.